falta aí mais ou menos 48 horas para o dia da tua prova. E eu sei exatamente o que é que está se passando na sua cabeça agora, de que você não vai dar conta, que você não aprendeu tudo, que você não estudou o suficiente, dá um frio na barriga. Eu sei o que é isso. Só que você tem que prestar atenção que existe um diferencial, tá? Muita gente vai chegar no dia da prova, eu diria a maioria, né? A grande maioria vai chegar no dia da prova, domingo, e vai travar, vai colar as placas, como a gente diz aqui no Ceará. Não vai saber o que fazer, porque não teve uma estratégia ali de reta final nas últimas horinhas. Você tem que saber o que fazer. Você não pode enlouquecer. E eu já passei por isso, já fui aprovado nesse concurso, e eu sei o que é que você pode fazer que vai te dar um diferencial. Muita gente vai enlouquecer nessas últimas horas, vai fazer tudo e mais um pouco. Só que não é assim. Calma, você tem que ter um controle emocional para você chegar no dia da prova com chances reais de ser aprovado. Obviamente, você tem que ter estudado. A maioria vai chegar no dia da prova só para fazer, não vai nem para disputar a vaga. Eu quero que você vá com chance real de ser aprovado nesse concurso. Por isso, eu separei aqui 3 erros que você não pode cometer de jeito nenhum pro dia dessa prova. Você não pode fazer as 3 coisas que eu vou falar aqui pra você nessas últimas horinhas, porque vai ter muita chance de você ser reprovado, de você não conseguir essa vaga. Por isso que eu vou te falar aqui, pra você ficar ligado e não fazer isso que eu vou te falar. E eu também separei 3 atitudes, 3 comportamentos que você pode adotar nessas últimas horinhas que pode te jogar lá pra frente, que vai te deixar na frente dos concorrentes, que você pode conseguir a vaga aderindo a esses 3 comportamentos, essas 3 atitudes. Obviamente, você tem que ter estudado. E eu ainda vou te dizer no finalzinho do vídeo o segredo, cara, o segredo da mentalidade que eu adotei quando eu fui aprovada no concurso público, nos concursos que eu fui aprovada. E eu vou te dizer qual é a mentalidade que você tem que ir para essa prova. No finalzinho do vídeo, eu digo, é o segredo, cara, é o pulo do gato. Eu diria que é o mais importante. Por isso, eu tenho certeza que esse vídeo aqui ele vai ser muito importante para você. Mas só assista se você estiver indo para buscar essa vaga. Se você tiver dado o gás e estudado para conseguir ser aprovado nesse concurso do IBGE, porque aqui você vai encontrar o gás final que você precisa. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, que é para você não perder nada. Então bora começar aqui. Foco, presta atenção agora. A primeira coisa que você não pode fazer de jeito nenhum nessas últimas horas para a tua prova, se você não fez até agora, não faça mais, porque não adianta. É estudar uma matéria nova. Por exemplo, eu não estudei, Nádia, eu não estudei geografia. Vou dar o gás agora nessas últimas 48 horas. Não adianta mais, tá? É melhor você fortalecer o que você já viu. Se você se preparou 2 meses, 1 mês, 3 meses para essa prova e não viu geografia, não adianta você ver faltando 48 horas, 24 horas para a data da tua prova, tá? Você vai queimar o seu cartucho, você vai gastar tempo em vão. Não adianta você reunir a energia, o resto de energia que você tem, unir os esforços que você tem, final ali, para ver uma matéria nova. Cara, não adianta, não faça isso, porque você vai se dar mal no dia da tua prova. Não viu até agora? Não veja mais, tá? Não interessa qual seja a matéria. Ah, Nádia, eu não vi português, eu não vi raciocínio lógico, eu não vi ética. Não dá mais tempo. O bizu que eu te dou é que não faça isso com você. Você vai perder a sua vaga. Caso você discorde do que eu falar aqui nesse vídeo, você pode ficar à vontade de falar lá nos comentários. Eu tô passando aqui pra você a experiência que eu tive sendo aprovado e sendo reprovado em concurso público e a experiência que eu tenho com os meus mentorados, beleza? Tô te dando bizu porque eu quero que você seja aprovado nesse concurso, até porque você vai voltar aqui, vai me dar o feedback dizendo que foi aprovado, porque eu te dei nem que seja uma pequena ajuda aí em algum conselho que você seguiu, beleza? Então não faça isso com você, não estude uma matéria nova. Ah, Nádia, como é que eu vou para essa prova sem ver geografia? Cara, se tu não viu até agora, tu vai ver agora. Não adianta mais. Então vamos lá. O segundo erro que você não pode cometer nessa reta final de jeito nenhum, tá? Também não faça, essas 3 coisas que eu falar aqui, não faça de jeito nenhum. Maratonar videoaula longa. Ah, Nádia, eu vou assistir uma aula de raciocínio lógico de 1 hora, de 2 horas. Um tópico, tem videoaula aí que se você procurar, tem, vem em cursinho. Um tópico, digamos assim, sei lá, regra de 3 simples, 1h30, 2 horas desse tópico. Não faça isso. Ah, Nádia, eu vou ver um tópico de geografia que a videoaula é de 1 hora, 1h30. Não faça isso. Ah, Nádia, eu vou ver uma aula de português de um tópico, sei lá, crase, 3 horas de aula. Não faça isso. Você tem poucas horas para o dia da tua prova. Então não queime seu cartucho, não queime 3 horas das 48 que você tem estudando um tópico de uma matéria. E, cara, isso aí é um tiro no pé. Não faça isso, não dá certo. Você não vai conseguir ser aprovado porque você viu uma videoaula de 3 horas de um tópico de uma matéria, tá? Você vai perder a sua vaga se você fizer isso, certo?
Não importa qual seja a matéria, se é português, se é ética, se é raciocínio lógico, se é geografia, não interessa. Você não pode maratonar videoaula longa agora nessa reta final. É uma reta final da reta final, cara. São 48 horas aí, mais ou menos, 24 horas para a data da tua prova. Então, o tempo é escasso. Não dá, não faça isso. Que é um erro, tá? Não faça. E esse terceiro erro aqui é pro dia da prova. É pra na hora que você estiver fazendo a prova, eu quero que você lembre do que eu tô falando aqui pra você. Porque se tu tá ansioso agora, lá no dia da prova, quando você estiver fazendo a sua prova, você vai estar mais ansioso ainda. Então o teu cérebro, ele vai tentar te boicotar de todo jeito. Então o terceiro erro que você não pode fazer lá no dia da tua prova é o seguinte: você não mude a estratégia que você já estava utilizando. Ah, Nádia, eu estava treinando os simulados e eu começava por português, depois eu ia para geografia, depois raciocínio lógico, ou eu começava por raciocínio lógico e depois ia para geografia e português. Se você estava estudando com uma estratégia de prova e lá no dia da prova der vontade de trocar na hora que você estiver fazendo, isso aí é o teu cérebro tentando te boicotar. Faça a prova do mesmo jeito que você fazia os simulados, do mesmo jeito que você estava se preparando. Se você estava praticando os simulados, treinando com os simulados, fazendo a questão e marcando o gabarito, fazendo uma questão, marcando o gabarito, ou se você fazia toda a prova e depois passava para o gabarito, faça exatamente como você estava treinando. Não mude a ordem, não invente, porque o teu cérebro ele vai te boicotar. Ele pode ter certeza que você vai ficar com dúvida em praticamente tudo, porque o teu cérebro ele vai tentar te boicotar. Se você começava por raciocínio lógico, depois português, faça exatamente no dia da prova. Não mude a estratégia de estudo. É um erro que o teu cérebro vai tentar fazer com você lá no dia da prova. Lembrando que nesse vídeo aqui eu tô tentando fugir do óbvio, porque todo vídeo que você vai ver por aí vai falar: durma 8 horas por dia, não deixe de dormir para estudar. Isso é óbvio, mas que eu também não posso deixar de falar aqui. Então, como um bônus, não ache que você vai ser aprovado porque você vai passar 2 dias sem dormir estudando para o concurso. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Ah, ao invés de dormir eu vou estudar. Não adianta. Sinto muito, se você não estudou até agora, não vai ser não dormindo para estudar que você vai ser aprovado. Então, é muito melhor você praticar, você ver resumo, fazer algumas questões que eu vou te dizer daqui a pouquinho que é melhor você fazer para garantir tua vaga. Então, é melhor você fazer 3 a 4 horinhas de estudo, no máximo 5 ali, e dormir. É importante que você durma, tá? Não adianta você aumentar a sua ansiedade nessa reta final. Eu sei que você deve estar se pensando: beleza, eu não posso fazer tudo isso, então o que é que eu faço nessa reta final? E é exatamente o que eu vou te falar agora. Agora eu vou te dar estratégias que você pode utilizar para você conseguir essa vaga. Se você tiver estudado, se você tiver dado gás nessa reta final, 1, 2 meses ali para esse concurso, e você aplicar o que eu vou te dizer agora, é só para lapidar, sabe? É só a cereja do bolo isso aqui para você. Vamos lá, porque você pode se prejudicar nessas últimas horas, como você pode se ajudar, né? Então, a primeira estratégia que eu utilizaria se eu fosse fazer essa prova: primeiro de tudo, não veria videoaula, como eu já falei pra você, não ia aprender uma matéria nova. O que é que eu utilizaria para estudar? Porque, obviamente, também é bom você estudar, né? Manter ali alguma coisa. Pode aprender até algo novo, não uma matéria nova. Então, vamos lá. O que é que eu faria? Eu estudaria agora por resumo. Tá? Então, nada melhor do que um mapa mental, nada melhor do que um resumo. Você vai ver rapidamente todo o edital por resumo. Se você tiver estudado, você vai estar só revisando um pequeno resumo. Então, nada melhor nessa reta final do que você estudar 3, 4, 5 horinhas por dia por resumo. Tá? Você tem ali um mapa mental de português, com todo o tópico, com todo o edital de português ali em mapa mental, em resumo, você vai até relembrar o que você não estava mais lembrando, tá? É normal, tem tópicos que a gente sabe mais, tem outros que sabe menos, e é importante que você revise, mas não por videoaula, cara. Nesse momento, videoaula não cabe, entendeu? É muito melhor, muito mais prático, muito mais rápido você ver ali um mapa mental, um resumo. Pode ser o teu resumo que você mesmo tenha feito, é melhor ainda, tá? Pra quem não tem um pacote de resumos, pra quem não tem como estudar de forma rápida nessa reta final, nessas últimas horinhas, eu tô deixando lá na descrição do vídeo o mapa mental para esse concurso do IBGE. Só pra quem tiver interesse, beleza? É um material resumido, cara, é um mapa mental, é compilado. É só com o que vai cair na tua prova. Estudar por resumo nessa reta final é uma técnica de estudo muito avançada, vai te jogar lá na frente. A maioria vai estar vendo vídeo, entendeu? Então não é interessante. Então, para você que não tem esse material, eu tô deixando lá na descrição do vídeo. Esse material que eu tô deixando lá
Tem todas as matérias do edital para o IBGE, tudo em mapa mental, tudo de forma resumida, só para você revisar aqui nessa reta final, tá? Quem tiver interesse, o link vai estar lá na descrição, só para quem quiser, cara. É um material, ó, que eu garanto para você que é muito bom e você vai acertar muitas questões por conta desse material, eu tenho nem dúvidas. Segunda estratégia que você deve adotar nessa reta final é estudar por questões. Inclusive, você pode alinhar isso com o Resumex. Você vê o Resumex, depois vê as questões, ou você faz as questões e vê o Resumex como forma de revisão, assim como eu tinha dito para vocês no último vídeo. Então, assim, nesse momento é interessante que você adote técnicas de estudo muito rápidas, muito ágeis, onde você consiga bater o olho e saber o que é que você errou, ou o que é que você precisa revisar rapidamente, entendeu? Então, resolver questões é uma técnica muito boa, é excelente. Inclusive, você tem que fazer nessa reta final. É importante que você faça, porque no dia da prova você vai resolver questões, entendeu? Então, quanto mais questões você fizer, quanto mais questões você errar e você ver porque que você errou, mais chance você vai ter de acertar no dia da prova. Então, adote resolver questões. O que é que eu aconselho você a fazer? Faça um resumo, depois faça questões. A questão que você errar, veja por que você errou. Acabou-se. 3 a 4, 5 horas no máximo de estudo por dia nessa pegada. Assim, você vai ter chance de ser aprovado nesse concurso do IBGE, que é uma porta de entrada para você ser aprovado em outros concursos. Foi isso que eu fiz, cara. Fui aprovada já depois que eu passei no IBGE, no processo seletivo, o mesmo cargo que você vai fazer, APM. Eu passei 2 anos sendo APM do IBGE aqui no meu estado. Eu consegui passar depois disso em 4 concursos. Então é muito interessante, esse processo seletivo é uma porta de entrada pra gente que praticamente veio do nada. Eu, assim como você, nunca tinha sido aprovada, nunca fui a melhor aluna de nada, muito pelo contrário, achei que nunca seria aprovada em concurso público, porque nem inteligente eu sou muito esforçada. E é isso que eu ensino aqui pra você, beleza? E a terceira e última estratégia que eu adotaria nessas últimas horinhas é hiperfocar, dar uma maior ênfase, dar uma maior atenção nas matérias que eu tenho dificuldade. Por exemplo, eu já tinha estudado para concurso público, eu era concurseira. Eu nunca tinha estudado o quê? Geografia e ética. Então, eu hiperfoquei em geografia e ética. Por exemplo, se eu tinha 5 horas de estudo por dia, eu passava ali 1h30, 2 horas estudando geografia e ética. Entendeu? Eu dava um foco maior. Nessas últimas horas, é interessante que você realmente abra um leque maior de horas para estudar. Obviamente, você não vai abandonar o seu sono, mas o que você puder revisar nessas últimas horas, revise, faça. Não abra mão do sono, mas revise, estude, faça questões, entendeu? Melhor ainda se você puder estudar nesse último momento, por resumo, e questões. Então, eu daria o maior foco em quê? Geografia, cara. Geografia, ética, são as matérias diferenciais para esse concurso, porque é específica para o IBGE. Então, se for para você hiperfocar em alguma coisa nessa reta final, hiperfoque nas matérias que você tem dificuldade. E principalmente se for geografia e ética, porque ética são só 5 questões. A sua obrigação é gabaritar 5 questões, porque não vem difícil, tá? E de 15 questões de geografia, você pode ali garantir ali umas 10 questões, 8, 9 questões, que se você for bom nas outras matérias, você consegue passar fazendo essa quantidade de questões, porque foi exatamente o que eu fiz. E realmente geografia é um diferencial, porque só estuda quem está estudando para o IBGE, né? Então é uma novidade para todo mundo. E eu sei que você tá louca para saber qual é o segredo final que eu disse que ia falar para vocês. É o seguinte, nada mais é até besta, mas é o mais importante. Sem isso aqui, cara, você pode morrer de estudar que tu não vai conseguir. É muito difícil, tá? Mas se você tiver isso daqui que eu vou falar pra você, a chance de você ser aprovado é muito grande. E o que é isso, Nádia? É a preparação mental que você tem que fazer com a sua mente. Você tem que negociar com você mesmo, não é com os outros, tá? A sua mente ela tem que estar blindada para você conseguir ser aprovado em um concurso. Embora seja um processo seletivo, para você conseguir ser aprovado, a sua mente ela tem que estar preparada para aquilo. Você tem que acreditar que você consegue ser aprovado. Não adianta estudar por estudar. Cara, você tem que estudar e você tem que acreditar que você merece aquela vaga é sua. Ah, Nádia, isso é motivação. Não interessa. Você precisa acreditar que aquela vaga é sua. Olha pra mim agora, preste atenção. Você tá ouvindo isso de alguém que já foi concurseira, que já foi muito aprovada e que foi aprovada em alguns concursos. Se você estudou muito, se você derramou sangue, se você deu gás para ser aprovado nesse processo seletivo do IBGE, vá para essa prova acreditando que a vaga é sua. Que ninguém mais merece essa vaga senão você. Entendeu? Porque você deu gás, você merece, você conseguiu estudar, você demandou tempo da sua vida para aquilo.
Então você merece essa vaga. E se prepare para o dia da prova. Durma bem. Leve alguma coisinha para você comer, leve água, não se desespere na hora da prova, porque a ansiedade vai vir, é normal. A ansiedade vai bater na hora da prova, não tem como fugir disso. E você vai ter que vencer a sua ansiedade, você vai ter que vencer a prova no dia 1º de março. É você contra você mesmo. A sua mente ela vai tentar lhe boicotar, mas você se preparou e você sabe o que a sua mente vai tentar lhe boicotar. Então você tem que perceber isso na hora da prova. Muitas vezes você vai ficar em dúvida em 2 itens. E lá no seu subconsciente, a primeira resposta que vem na sua cabeça é a correta. E depois o teu cérebro vai ficar tentando te boicotar. Eu já perdi um concurso por isso, por causa de uma questão que eu já tinha marcado a correta e eu fui lá e marquei outro item. Tá? Então a guerra é muito forte, a guerra mental é muito forte. Então eu acredito que esse vídeo aqui ele vai te ajudar muito se você pôr em prática. E os vídeos passados que eu botei aqui pra você também, o cronograma gratuito, o cronograma de reta final. Se você tiver feito tudo direitinho, vai pra cima e tenha calma, tranquilidade. Beleza? Deixa aqui nos comentários se o vídeo te ajudou no dia da prova, quando você for fazer, dê o feedback aqui de como é que foi, tá? E até o próximo vídeo.